A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero trazer a todos vós uma palavra da parte de Deus. Hoje nós falaremos, meus irmãos, sobre Hebreus 11:1, que nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Esse é o tipo de fé verdadeira, meus irmãos, que vem diretamente de Deus e é nos ensinada em sua palavra. Pela fé, meus irmãos, nós obtemos de Deus habilidades nunca reconhecidas por nós próprios, mas Deus nos dá. Às vezes achamos que não temos, mas pela fé, nós que confiamos em Deus, nós que dedicamos a nossa vida para Ele, Ele nos dá habilidades para enfrentarmos, meus irmãos, os dias, as horas e os meses em toda e qualquer situação. Por isso a Bíblia diz: a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que nós não vemos. Às vezes está ali a bênção de Deus para nós obtermos. E Deus quer nos dar, meus irmãos, que foi para isso que nós fomos chamados, para ser abençoados por Deus. Sabemos, meus irmãos, que pela fé nós conseguimos entender que temos atribuições. Quais são elas, meus irmãos? É viver uma vida segundo a palavra de Deus. Ler a Bíblia, orar a Deus, buscar a Ele, interceder diante dEle e viver uma vida cristã. Essas são as nossas atribuições. E quando pela fé conseguimos entender isso, meus irmãos, temos uma vida feliz. Meus irmãos, pela fé entendemos que da parte de Deus nós temos benefícios. E um dos maiores benefícios é a paz interior que temos. Aquilo que está dentro de nós, que nos difere das pessoas que são do mundo, que nos diferem das pessoas que ainda não creem em Deus, que ainda não depositaram a sua confiança no Senhor. Mas nós sabemos quais são os nossos benefícios. E um dos maiores dos nossos benefícios foi quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E Ele começou a fazer parte da nossa vida. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que através da fé nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos reconhecidos por Ele, meus irmãos, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que pela fé Ele enviaria o Espírito Santo, que nos daria sabedoria, entendimento e compreensão para viver uma vida com Deus neste mundo, até que Ele volte, até a volta do grande Mestre Jesus. Sabemos, meus irmãos, que pela fé Deus nos dá proveitos também. Temos proveitos, meus irmãos, que é vindo da parte de Deus. É só, meus irmãos, depositar a nossa confiança nele, meus irmãos, e iremos receber todo o bem possível da parte de Deus. A fé não é para enriquecer, meu irmão, mas a fé é para que nós venhamos permanecer no Evangelho, permanecer a nossa vida em Cristo, um viver cristão digno, meus irmãos, de testemunho nesta terra. Pela fé, meus irmãos, nós recebemos incentivo de Deus. Deus nos incentiva a prosseguir, a andar, a viver de formas que o seu nome
seja engrandecido. O maior objetivo de Deus, meus irmãos, é que nós, homens e mulheres, vivemos uma vida alegre pela fé. Tenha alegria de Deus em vosso coração. Tenha alegria do Senhor em vosso coração, alegria interior, que vai diferenciar você. O seu sorriso vai ser diferente, o seu agir vai ser diferente, a sua maneira até de andar vai ser diferente, porque as pessoas verão em ti Deus. Pela fé, meus irmãos, nós sabemos quais são as aplicações que devemos, meus irmãos, nós posicionar. De que forma devemos viver uma vida para com Deus. Deus exige de nós, meus irmãos, aplicações. O que é, meus irmãos? É viver uma vida no Evangelho pleno, agradando a Deus, glorificando o seu nome, e o seu olhar, a sua fidelidade estará sobre nós, a sua proteção, meus irmãos, estará sobre as nossas vidas. Sejamos reconhecidos por Deus, porque Ele chama-nos pelo nosso nome, porque somos criaturas suas, feitas pelas suas mãos. Ele nos deu vida, e vida com a abundância, através da fé. Ele, através dele, Jesus Cristo, nós vivemos uma vida intensa, meu irmão, em volume, em quantidade. A nossa vida de fé se multiplica para outras pessoas, para que eles venham ser contagiados pela graça que está em nós, pela forma que nós vivemos. Meus irmãos, nós testemunhamos do grande amor de Deus para eles. Glorificamos o nome do Senhor. A fé, meus irmãos, ela é a certidão. A fé, meus irmãos, ela é a confirmação, ela é o documento legal da parte de Deus para todos aqueles que creem em seu nome. A fé, meus irmãos, não é somente uma convicção, meus irmãos, longa ou curta, não, meus irmãos, a respeito de Cristo. A fé, ela é uma ação dinâmica. Então, devemos demonstrar para esse mundo que Deus está conosco e que vivemos uma vida grandiosa e abençoada em Cristo Jesus. Pela fé, meu irmão, brota em nosso coração o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é viver uma vida extraordinária. É viver um viver no sobrenatural de Deus. Se nós não temos vivido isso, meu irmão, alguma coisa está faltando. Se nós não estamos vivendo isso, meus irmãos, porque algo nos falta. Então vivemos uma vida plena em quantidade, em intensidade e em volume para com Deus. A fé, meus irmãos, sem busca dedicada e sem a santificação, não é uma fé original. Mas aquele que tem uma fé original, meus irmãos, ele busca, ele se santifica e ele vive uma vida para agradar a Deus. A fé em Jesus Cristo, meus irmãos, como Senhor e Salvador, não é um ato, meus irmãos, único para só um momento, mas é um ato para toda a vida, até que Ele venha nos buscar. Precisamos, meus irmãos, viver uma vida abundante em Cristo através da fé, porque Ele nos deu, meus irmãos, através da sua palavra. Buscamos conhecer através da Bíblia, meu irmão, em ter uma vida abençoada por Deus, pela fé. E pela fé nós vencemos todas as coisas, meus irmãos. Aquilo que ainda nós não vemos virá para nós, meus irmãos, com facilidade. Mas quando vivemos uma vida de fé
em Cristo Jesus, aleluia. Não é um simples desejo, meus irmãos, mas está na disposição de Deus pela fé que temos nele em abençoar a mim e a você, que lemos, que oramos, que buscamos a sua presença e que vivemos uma vida, meus irmãos, de forma que o seu nome seja glorificado. Isso agrada a Deus, meus irmãos, e está dentro dos seus planos. Deus tem planos e projetos grandiosos para conosco. Descubra quais são os propósitos de Deus para com a sua vida. E faça, meus irmãos, a obra de Deus com alegria e viva uma vida cristã plena, feliz e alegre em Cristo Jesus, porque Ele virá logo, meus irmãos, para buscar-nos todos nós. E nós temos que estar, meus irmãos, atentos, porque o Espírito Santo tem que estar dentro dos nossos corações. Ele será a identificação, meus irmãos, para todo aquele que é salvo, que possa subir para sempre para com o Senhor. Pela fé, tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus, viva uma vida vitoriosa em Deus pela fé e receba dele a sua bênção. É a minha oração agora e para todo sempre. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o seu ministério, os propósitos e os objetivos que você tem. E também, meus irmãos, tudo aquilo que vem ao teu coração, que se for para o bem de você, peça a direção de Deus. Pela fé, receba a vitória em Cristo, em nome de Jesus. Amém.